Vamos falar do envelhecimento, a experiência de envelhecer, o encontro com você mesmo. Eu costumo dizer que envelhecer é ter a oportunidade de você se encontrar, de você se descobrir num nível mais profundo do que até então você se percebeu e se descobriu. O que me inspirou a fazer esse contato com vocês, compartilhar isso com vocês, foi um depoimento que foi escrito por uma senhora, eu recebi recentemente. Essa senhora se coloca nesse depoimento, ela se diz extremamente triste. Ela diz que ela não consegue mais ser aquela pessoa útil, palavras dela, que ela foi durante o tempo em que ela era mais jovem. Ela acha que ela está se tornando uma pessoa impotente, incompetente, incapaz. E uma frase logo no final do depoimento me chamou muita atenção. Eu não sou mais eu não sou mais aquilo que fui, não sou mais eu mesma, como ela colocou ali. E isso faz eu pensar justamente nos ciclos de vida. Toda vez que um processo que me entristece, toda vez que eu me sinto um pouco angustiado, é porque algum ciclo está terminando. A angústia, a tristeza, ela vai dando sinais de que algumas coisas dentro de mim vão se tornando obsoletas. Eu vou esgotando alguns processos, algumas experiências, algumas trocas, alguns vínculos. Mas a maneira que eu enxergo isso mentalmente é como se eu tivesse me sentindo inútil e incompetente. Eu não percebo que ao esgotar um ciclo de vida, essa sensação ela é inevitável. Nós vamos naturalmente chegar a um ponto onde algo se esgotou, onde algo passou a não ter mais tanta importância quanto teve um dia. Só que, na maior parte das vezes, na maioria dos casos, a pessoa começa a se avaliar como incompetente ou como não sendo ela mesma e assim por diante. Os ciclos de vida, eles são marcados pelo esgotamento das situações. O envelhecimento é um ciclo muito interessante e importante, porque o ato de envelhecer faz com que eu me veja diante de toda uma história de vida e me veja voltado para dentro, descobrindo novamente, me encontrando com esse eu interno. Depois de todo um ato de vida, de experiências e de passagens que eu tive. Eu disse a esta senhora que em absoluto ela vivia uma incapacidade ou uma frustração. Eu pedi para que ela olhasse isso por um ângulo mais profundo. O ato de envelhecer não é se tornar inútil, é se afastar das ilusões. O ato de envelhecer é perceber-se, é encontrar-se, como eu estou dizendo. E eu pedi a ela, na minha resposta, que ela visse isso sob um ângulo mais amplo e profundo, que ela não fizesse essa avaliação tão superficial até de si própria, e que ela mudasse a maneira de encarar e de perceber as coisas à volta dela. Ela se fez e se colocou útil, ela serviu, ela viveu todo um ciclo de experiência, de vida, décadas, desta maneira. Mas isso, de repente, se esgotou. E geralmente estas situações se esgotam ao mesmo tempo que eu envelheço. Eu posso ter esse sentimento de tristeza que eu estou dizendo aqui também quando um relacionamento afetivo termina. Eu posso ter essa tristeza quando os filhos se casam e saem de casa. Eu posso ter essa tristeza quando eu me aposento e não tenho mais aquela identidade profissional que me marcou durante décadas também. Aquilo não me faz impotente, aquilo não me faz incompetente. Aquilo faz com que eu esteja um pouco mais diante de um caminho que vai me levar para dentro de mim. Vai fazer com que toda aquela experiência que se esgotou, e ela se esgota porque o meu eu interno percebe que aquilo já não tem mais tanta utilidade assim. E a vida parece que responde simultaneamente a isso. Ô Teco, você está querendo dizer que nós vamos nos colocando daquela forma? Sim, porque aquela experiência vai sendo esgotada. Aquilo tudo já não tem mais tanta importância.
Esta senhora, ela coloca que ela passou a vida inteira se sentindo útil e importante. Tudo bem, mas essa situação não tem mais tanta significância quanto um dia ela teve. E quem determinou isso? O próprio interno dela. Mas ela não percebeu dessa forma. O envelhecimento é isto. A gente vai envelhecendo não por causa da idade, mas porque as experiências que eu estou me expondo vão se esgotando. O envelhecimento acontece porque eu tenho que me colocar cada vez mais diante de uma renovação, diante de um novo caminho. E cada vez mais este caminho é um caminho de dentro, para dentro, onde eu me afasto das ilusões, das aparências e de tudo mais. Isso me faz lembrar uma história muito antiga que fala a respeito de um ser que eu acho divino e mágico, que é a libélula. Conta essa história antiga que a libélula, antes de ser uma libélula, era um dragão colorido, maravilhoso, e ele extremamente vaidoso dos seus poderes, da sua magia, da sua beleza, das suas cores e tudo mais. Um dia ele foi desafiado, esse dragão. Perguntam a ele se ele tinha tantos poderes assim, se ele poderia se transformar num outro ser, se ele poderia mostrar isso, o quanto ele é capaz de se transformar em outro ser, de ser outro ser. E neste momento ele vira libélula. Conta essa história que no momento em que ele virou a libélula, ele permaneceu libélula. Ele deixou de ser aquele dragão e mais, a história conta que ele perdeu os seus poderes. Poderes nessas histórias não representam o poder de um super-herói na história de quadrinho. Poderes são aqueles aspectos que eu desenvolvi. Meus poderes, aquilo que sou. Essa libélula, antes de ser libélula, dragão, ele foi instigado, ou por vaidade, ou por orgulho, ou por controle, ou então por uma das maiores necessidades que os seres humanos apresentam, né? De querer agradar, de querer impressionar. Talvez por todos esses motivos juntos, mas esse dragão se viu impelido a corresponder àquele desafio. E naquele momento, por vaidade talvez, por orgulho, ele se transforma nesta libélula. E hoje dizem que a libélula é este dragão que fez com que ele mesmo, por algum motivo como esses que eu enumerei, se transformasse naquele ser. Mas tem um ponto que essa história não fala. Talvez o ponto que nós, ao envelhecermos, vamos descobrir. Você pode recuperar seus poderes. Essa senhora talvez não seja ela mesma sendo útil. Ou talvez ela tenha muita satisfação em ter sido útil, mas aquilo esgotou, como eu digo. E ali ela está sendo convidada pelo universo, pelo esgotamento das coisas. O universo trabalha muito com esgotamento. Ela está sendo convidada a voltar a ser, talvez, um dragão colorido. A velhice é um preço muito favorável de ser pago, porque a partir da velhice eu tenho este encontro mágico com os meus poderes, com o meu íntimo. O ato de envelhecer é um ato onde as ilusões e onde os papéis que eu desempenhei começam a se tornar obsoletos. Então não é o ser que fica obsoleto, não é o ser que fica, como ela disse, inútil. O que fica inútil foram os papéis que eu desempenhei. O que se torna inútil é o que não tem mais nenhum sentido de evolução para mim. A libélula talvez um dia volte a ser um dragão colorido. Eu não duvido disso. Mas enquanto ela é libélula, ainda assim ela mostra muita magia, muita beleza para quem quiser ver. A pessoa que envelhece, ela está se voltando para dentro de si e está descobrindo novamente que os papéis que foram desempenhados se tornaram secundários, se tornaram sem sentido. E que o sentido verdadeiro começa a emergir novamente, que são os nossos verdadeiros poderes. Vamos envelhecer com consciência, com dignidade, com amor, com autoestima. Vamos encontrar na velhice este ciclo mágico
que faz com que eu comece a olhar tudo à minha volta com mais profundidade, com mais sabedoria e consiga perceber que o envelhecimento é um encontro consigo e que o envelhecimento é um movimento de afastamento de ilusões, de mentiras, de aparências e de tudo mais. Muito obrigado pelo carinho.